اليوم طلعتم فتح شمعة لينو هقرت هزشنا أخذتينو بيتش أحمى في زود اليوم طلعتم فتح شمعة لينو هم هذي ولينو اتشفيل هقرت اليوم تانلي طلعتم فتح. Shalom, meus amados irmãos, que a paz da terra seja com todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E o estudo de hoje é o motivo da praga do sangue. Vamos falar um pouco sobre isso aqui e tem um a mais, um porquê a mais nessa história todinha, né? Mas como a gente continua, a gente sempre começa nossas lives com nossas rezas, então vamos fazer o Shema Israel em hebraico samaritano, certo? Então convido você a estar conosco. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Ad. Waeta et Shema Elohak, Afkal lebabak, Afkal nafshak, Afkal meodak, Wayu adebari aile, Eshanu kian sabak, Yayu lebabak, Shanintima lebanek, Udaber tabima, Avshibitak babetek, Avliktak baderek, Bashkabak kyovkumak, Ukaksetima lo tanedek, Wayu tatafot benenek, o Kata tema mazuzot, betek wafsharek. Espero que você esteja te abençoando, né, nessas maravilhas da vida, né? Eu vou tirar um negócio que apareceu aqui. Que a gente aparece sempre. Mas vamos lá. Olha só, o motivo da praga. Vamos assim, nessa paraxá que eu quero mostrar para você, nessa paraxá de hoje, ela falou o seguinte, que nessa paraxá do Eterno, ele envia o profeta ao faraó, né? Envia o profeta ao faraó e pedindo sua permissão para que o povo saísse do Egito para servir o Eterno, né? Como ele se recusa, né? O Eterno adverte que enviaria pragas terríveis até que ele concorde. Aqui a primeira praga que eu estou lendo aqui, a primeira praga que o Eterno lançou sobre os egípcios, foi a praga do sangue quando o rio Nilo e todas as águas aqui, né, as águas do Egito, se transformaram em sangue, né, de maneira que os egípcios aqui não tinham como saciar sua sede ou se lavar durante uma semana inteira, né? Isso está em Shemot capítulo 7, verso 19, que diz o seguinte, ó. Disse o Eterno a Moshe Rabbeinu, que aparece com ele, diga a Haron, pegue seu cajado e estenda sua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, sobre seus canais, sobre seus lagos e todos os seus reservatórios de água, né? E a água aqui transformou-se em sangue, né? Haveria sangue em todo o Egito, até os barris de madeira e, né, as jarras de pedra que tinham lá, né? Os Midrashim, os escritos notam que todas as pragas que o Eterno enviou, era midad kenuget midad, ou seja, era pagamento da mesma moeda, né? Você vê que todas essas pragas tinham a ver com o que o povo tinha feito, o povo egípcio tinha feito com o povo hebreu, né? Mas por quê? Por quê? O que aconteceu com o sangue lá? Olha só. Aqui tem aquela pergunta que fala o seguinte: o povo de Israel sofre. Por que o Eterno lhe trouxe o sangue? Porque eles não permitiram as filhas de Israel imergirem no Mikev. O que é o Mikev? É um reservatório de águas puras, né, de rituais. Quando a mulher fica de Nidá, né, quando ela toma seu banho quando termina, né, e se purifica, né, das suas impurezas na questão de Nidá. E lá, elas eram impedidas de fazer isso. Quando elas ficavam no de Nidá, naqueles dias, né, quando elas ficavam de menstruação, o faraó impedia que elas se limpassem para o quê? Para que elas não pudessem procriar. Olha só o que o estudo diz, ó. Para se purificar de sua impureza devido ao sangue menstrual, com o objetivo de impedir que as famílias se permitam, né, que as famílias se multiplicassem. Por isso é que a praga do sangue que não permitia aos egípcios mergulharem na água. Por quê? Porque assim como eles não permitiram que as mulheres se limpassem, né, se limpassem nos rios de oportunidade para ter com seus maridos e continuar a prole de Israel, né, eles foram impedidas, a mesma coisa foi impedido o faraó, né, de beber na sua própria água.
por a exatidão aqui do pagamento do Eterno. Antes de avançarmos, veremos aqui alguns detalhes e nuances sobre este midrash que diz que a praga do sangue veio devido ao fato de que os egípcios impediram os filhos de Israel de cumprir a mitzvah de Peru Urvu, né? Nós já sabemos o que é. O Aesh, ele escreve que com isso fica, ó, ele escreve que ele é o seguinte, que com isso fica explicado porque justo Aharon foi quem devia bater no Nilo para trazer a praga do sangue, né? Impedindo as senhoras de emergir nas águas para se purificarem. Os egípcios prejudicaram o Shalom Bait, ou seja, a paz no lar, né? A paz no lar. A paz no lar entre marido e esposa, mantendo separados, já que a mulher não podia tocar no homem quando ela tivesse dignidade, né? Quando ela está dignidade. Até hoje é feito isso. Então, quando a mulher está dignidade, ela não toca em nada, porque tudo se tornará impuro, né? Estou espantando aqui porque tem um período de chuva e muita mosca. Bom, olha só, tanto que muitos filhos foram chamados em nome de Arão. Por quê? Aqui ele fala o seguinte, já Arão era aquele que sempre se preocupou em fazer as pazes entre os casais e uni-los novamente. Tanto é que muitos filhos foram chamados em nome de Aharon. Por isso foi ele o escolhido para trazer o castigo para os egípcios, é o que o Aisha fala. Segundo esse Midrashim, fica claro que o que está escrito na Haggadah de Pessa, ele fala o seguinte, que ele viu o nosso sofrimento, trata-se da separação do relacionamento comum entre marido e mulher, né? Agora, como fizeram isso? O que nos aconteceu? Impedindo as mulheres de emergir no Mikev. Ou seja, como é que os egípcios atrapalhavam o relacionamento do povo hebreu? Impedindo que as mulheres se tomassem banho depois que completassem os dias de Nidá. Fica impossível, né? Mas para tudo sem jeito, e com certeza elas davam um jeito. Agora, por que justo o sangue? Uma pergunta interessante que surge é a seguinte, se o objetivo da praga era impedir os egípcios de usar a água, por que justamente a transformou em sangue? Veremos aqui dois caminhos diferentes. O primeiro caminho é a Gemara em Yevamot 63b, diz o seguinte, ó, todo aquele que não se ocupar de ter filho é como se estivesse derramando sangue. Com isso que desejavam impedi-los de se multiplicarem e como se os egípcios tivessem derramado sangue, como se eles tivessem derramado o próprio sangue do povo ali. Por isso, o castigo veio justamente na forma de sangue, porque se ele impedia as mulheres de se purificar depois de terem completado seu dia de nidar, então, quando ele estava impedindo ali, essas águas de sangue, foi como se eles tivessem, causado o próprio sangue das mulheres. A segunda resposta do Ari Hakadosh. Ele diz o seguinte, ele diz que de uma grande novidade, ele fala o seguinte, ó, a Torá atesta que, em Shemot 1:7, os filhos de Israel eram férteis e prolíferos e sua população aumentou. Por quê? Eles se tornaram tão numerosos que a terra ficou cheia deles, e apesar de todos os decretos do faraó. Em Shemot capítulo 1, verso 12, diz o seguinte, ó, quanto mais os egípcios os oprimiam, mais os filhos de Israel se proliferavam e se espalhavam. Diz o Arizal aqui que os egípcios eles colocavam guardas que controlavam as mulheres para que elas não pudessem emergir para se purificar nas águas, né, nas águas ali. Mas o Eterno, bendito seja, ele retirou delas a menstruação e não precisavam de imersão. Foi isso que levou ao aumento da prole. Ou seja, o Eterno fez com que elas não menstruassem mais, né? Por quê? Para poder dar continuidade. E os egípcios não entendiam aquilo, ficavam surpresos. Como é que pode? Agora, compreendemos por causa do decreto dos egípcios, o Eterno ele teve que fazer um milagre com essas mulheres, que não vissem sangue. Então, o Eterno ele fez com que justamente o sangue não permitisse que os egípcios usassem a água. Por isso que ele fez aquela praga com sangue, para vingança do que eles fizeram com as mulheres. Só que eles não contavam que o Eterno estava por trás disso tudo. Eles não contavam que o Eterno teria parado o sangramento das mulheres e deixado elas, né, se multiplicarem. Agora, o milagre e a tribo de Levi. O Midrash, de fato, conta que devido ao sofrimento e ao medo, lógico, as mulheres pararam de menstruar. Por outro lado, a Gemara diz o seguinte, que mulheres que não menstruam não têm como engravidar. Aqui vem um milagre. Você vê,
Se a mulher não menstrua, ela não tem como engravidar. Mas só que o Eterno fez um grande milagre. Ele parou o sangramento e permitiu que as mulheres engravidassem, para poder continuar aquilo que ele prometeu, entendeu? Aquilo que ele disse e de multiplicar, né? Na questão do povo, né? Olha só, aqui diz o seguinte: segundo o Midrash, que diz que o medo e o sofrimento, medo e sofrimento trazem, como vou dizer, um interrompimento, né? Interrompimento do ciclo. Olha só que ele fala o seguinte: que o sofrimento fizeram com que as mulheres parassem de ver sangue. Há dois sábios que dizem a mesma coisa. Tanto no livro de Beit Yosef, sobre a Parashá de Baba de Bar, como no livro de Divrei consta o seguinte. Olha o que diz aqui, ó. Tanto o Rambam como o Or HaHaim se preocuparam muito com a seguinte questão. Olha a questão que eles falam, ó. Como pode ser que no censo realizado pouco depois da saída do Egito, a tribo de Levi era tão pouco numerosa se comparada às demais tribos? Segundo o que vimos aqui, estes dois sábios dizem que é muito simples, já que a tribo de Levi não foi escravizada, suas mulheres não perderam a menstruação e também estavam no decreto de não imergirem. Então, automaticamente, não se proliferaram tanto, justamente por causa disso aqui. Tá entendendo? Como eu falei para você, segundo o Midrash aqui, ele diz que o medo e o sofrimento fizeram com que as mulheres parassem de ver sangue, né? De menstruar. Isso, aí você mas isso é real? É claro, isso acontece. Isso acontece muito. Deixa eu botar esse negócio aqui também atrapalhando. Isso acontece muito. Se a mulher está em pânico, se a mulher está naqueles dias ou está em período de menstrual, quando ela entra em pânico, para tudo, cessa tudo. Aí quando vem, já vem demais e olha que a dor vem duplicada, né? Vamos falar sobre a morte dos peixes. Olha só. Talvez seja por isso também que a Torá ela enfatiza tanto que os peixes do Nilo morreram, pois a Berachá de Jacó para seus filhos, que está lá em Shemote, aliás, que está em Bereshit 48:16, diz o seguinte, ó, que eles se tornem numerosos na terra como peixes. Os egípcios aqui, que tentaram impedir de se proliferarem, foram castigados da mesma moeda. Nesta praga, os peixes também morreram. No livro de Emerald Hashem, que eu tenho aqui, consta que, seguindo isso, dá para entender por quê. Porque esta foi a primeira praga. Uma vez que ela veio, devido à mitzvah de Peru Urvu, que é a primeira mitzvah na Torá, a primeira praga veio castigá-lo por isso. Ele acrescenta aqui que dá para ver isso com exatidão no Passuk, no Shemot capítulo 7, verso 19, que diz, ó, estende sua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, sobre seus canais, seus lagos, todos os seus reservatórios de água. E a água transforma-se em sangue. Na linguagem de nossos sábios, vemos que o local da imersão ritual se chama mikveh, ou seja, reservatório. Por isso, a Torá faz questão de incluir esta palavra, mikveh, pois eles tentaram evitar a imersão no mikveh, né? O Rabbeinu Barret diz que a praga do sangue durou 7 dias. Paralelamente aos 7 dias que as mulheres precisam esperar após o término do sangramento, né? Para se purificar. Você sabe que a mulher ela está menstruando, aí ela tem 7 dias para, né, de repouso dela ali, até o 7º dia sair do niná, que é o 7 dias de purificação dela. Então, é o seguinte, ele falou o seguinte, que alguns assuntos que se assentam muito bem com as palavras do Midrash, a praga do sangue se deu porque os egípcios tentaram impedir nosso povo de se proliferar. Então, eles tentaram evitar a imersão das mulheres, eles tentavam evitar que as mulheres tomassem banho, para depois ter com seus maridos e engravidassem. Só que o Eterno fez uma reviravolta nisso tudo aí, e ele não ia deixar barato nisso. Colisão entre as duas mitzvot. Existe uma colisão entre as duas mitzvot. Mas eu vou dizer aqui como é que é. Olha só, eu tenho aqui uma pergunta que diz o seguinte. A pergunta que surge é a seguinte. Temos aqui duas mitzvot. A mitzvot de Peru Urvu, que é frutifiquem-se e multipliquem-se, né? E tenham filhos. E a mitzvah de Targarat, Mishpachá, que é a pureza do lar. Será que essas duas mitzvot eram obrigatórias para os filhos de Israel no Egito, antes da outorga da Torá? Vejamos o seguinte, ó. A Gemara aqui em Sanhedrin 59 diz que toda mitzvah que foi dita para o Bnei Noah, ou seja, Noah, lógico, né? Ou seja, toda a humanidade,
é repetindo o Sinai e a mitzvah tanto de Benenoá como do povo de Israel. Ou seja, já a mitzvot que foram ditas ao Benenoá e não foram repetidas no Sinai, não são consideradas mais mitzvot de Benenoá, das demais nações, e passaram a ser mitzvot exclusivas do povo de Israel. Ou seja, antes da Torá, era simplesmente uma lei que todas as mulheres, naquela época, desde Noé até Abraão, elas não tinham essa regra, não tinham essa proibição. Não tinha essa proibição de tocarem nelas. Não tinha essa proibição. Aí a Gemara Sandri diz, está falando aqui, que toda mitzvah que foi dita para Benenoá, ou seja, os filhos de Noé, ou seja, toda a humanidade, ela é repetida no Sinai. É uma mitzvah tanto de Benenoá como do povo de Israel. Então, era tanto uma lei para um como era uma lei para outro. Só que no caso aqui, que são considerados, como é que vai, que são consideradas mais mitzvot de Benenoá das demais nações, né? E passavam a ser mitzvot exclusivas do povo de Israel. Por quê? Porque você vê que o mundo inteiro, né? As mulheres não cumprem, né? A mitzvah do Nidá. Não cumprem. Só quem cumpre se mexe é o povo de Israel. Então, quando os Benenoá, que hoje são o povo, a humanidade, as mulheres, que não seguem a Torá, eles não cumprem essas leis. Então, não é válido para eles, é só válido somente para aqueles que cumprem a Torá. Aqui, este é o caso aqui da mitzvah de Perurvô, de ter filho, que foi dita para Adão, depois para Noé, e não foi mais repetida depois. Como não foi mais repetida no Sinai, não é considerada uma das 7 mitzvot, né, das demais nações. Parece que a Gemara, que hoje, a Benenoá, não tem essa obrigação, mas nós temos. Ou seja, os filhos da humanidade, a humanidade aí, os que não seguem a Torá, não tem essa obrigação. Você que tem uma religião B, religião C, né, e não é israelita, não cabe a você isso. É uma mitzvah para aqueles filhos de Bené Israel, né? Rachel explica aqui esta Gemara da seguinte forma. Olha o que ele diz aqui, ó. Até a outorga da Torá, toda a humanidade tinha esta mitzvah de Perurvô. Já na outorga da Torá, quando a mitzvah não foi repetida, ela foi automaticamente retirada das demais nações e passou a fazer parte somente do povo de Israel. Vemos que os filhos de Israel sempre tiveram essa mitzvah, tanto como Benenoá, tanto como o povo de Israel. Desta forma, meus irmãos, no Egito, antes da outorga da Torá, o povo de Israel tinha total obrigação dessa mitzvah, assim como todas as nações, né? Assim como todas as nações. E aí, o que aconteceu? Por outro lado, que as leis de pureza familiar não haviam sido ordenadas ainda, né? Tratava-se de uma boa conduta que se fazia seguindo os patriarcas, que cumpriam toda a Torá antes de ser sido outorgado. Era uma midat hassidut, ou seja, uma midat hassidut, uma coisa que a mais que os filhos de Israel faziam por serem apenas filhos. Olha só, nota que era uma conduta tão arraigada que até os egípcios sabiam que era desta maneira que poderiam impedir eles de terem filhos. Ou seja, o povo egípcio sabia dessas regras de proibição do nidá, e aí eles, como conheciam, queriam impedir que as mulheres tivessem, né, esse contato com os homens depois da purificação dela, né? Infelizmente, só que o Eterno trabalhava por tudo isso. Peru, ovur, né, e a pureza da família. É preciso abrir mão. Será que é preciso abrir mão de algo? Olha só, nosso mestre aqui, o nosso grande aqui, o Ravlin Shilita, ele tem uma resposta que segue a lógica sensata. Olha o que ele diz aqui, ó. Conhecemos o nosso querido povo, mesmo quando há decretos e proibições contra os mitzvot do nosso Eterno, nós sempre encontramos um jeitinho de conseguir cumpri-las. No final das contas, por mais difícil que era mexer e se purificar, os filhos de Israel conseguiam driblar as leis e os policiais, e com dificuldade e muito trabalho, conseguiam manter a pureza familiar e se multiplicar. Ou seja, no final das contas, os filhos de Israel não deixavam de cumprir as leis da pureza familiar. E dessa forma conseguiram continuar a se frutificar. Entretanto, tudo isso era muito difícil e exigia o quê? Um grande esforço e se colocar em muitos perigos. O castigo para os egípcios foi pela sua má intenção e pela vida difícil que impuseram os israelitas. Então, por isso que o Eterno castigou ele com essa praga de sangue, porque ele estava impedindo que as mulheres se purificassem. Então, as mitzvot de Ram, o Shafrit, ele gosta de apresentar uma linha de pensamento inovadora para resolver esse impasse. Ele fala o seguinte, que o Ramban,
no início do capítulo 9 de suas leis, eles referem-se ao seguinte, ó, aos reis. Traz a cronologia de quando foram dadas todas as mitzvot. Adão, o primeiro homem, recebeu, de acordo com ele, recebeu 6 mitzvot. Não recebeu mais um, Evemim Hayat, ou seja, a proibição de comer um pedaço de animal vivo, né? É o que a gente está falando aqui. Abraham Avinu recebeu a mitzvah de Milá, que foi a circuncisão. Isaac, a de receber a mitzvah de Milá. Isaac, a de Massá, que é o dízimo. Yaakov, a de Get Hanash, o Hanashet, ou seja, não ingeriu o nervo ciático dos animais. E no Egito foram dadas algumas mitzvot a Anram. Ou seja, todos os comentários do Ramban quebram a cabeça de onde o Ramban tirou isso e que Anram recebeu algumas mitzvot. Não há referência clara, de acordo com ele aqui, não há referência clara a isso na Gemara. Tampouco, né? Tão poucos no Midrashim que temos em mãos. Ele também não consta quais mitzvahs foram essas, não diz quais foram. Então, o que dá de se dar resposta do Mekon Shamael é que ele diz o seguinte: o único detalhe que encontrou em nossos sábios era o Anram. No Egito, a história da Gemara em Sotaque diz que Anram se separou da sua esposa, Revete, e depois voltou a se casar com ela. Daqui, o Mekon Shamael conclui que as mitzvot que foram passadas a Anram, no Egito, eram as leis de casamento e divórcio. Casamento e divórcio. Na resposta do Raí Shal, o Hidashi, ele se estende nessa questão aqui. Ó. Olha o que ele diz. De onde podemos provar que Anram recebeu uma obrigação das leis de casamento e divórcio? Oxe, sabemos que os filhos de Israel mantinham muitas mitzvot, como boas condutas. Mas, onde vemos aqui que eles receberam essas mitzvot como ordem divina? Né? Ele faz mais outras perguntas. Ele diz o seguinte, ó, veja só. Mas onde vemos aqui que eles receberam essas mitzvot como ordem divina? Né? Não há fonte suficiente para provar que isso que o Ramban quis dizer. O Meshech Ramban, sobre o Shemot, ele explica que enche é o motivo porque quando o Eterno se revelou a Moshe Rabbeinu, ele diz o seguinte: eu sou o Eterno de seu pai, dizendo já que ele já morreu. O Eterno de Abraham. O Midrash ele explica que seu pai significa Anram, pai de Moshe Rabbeinu. Porque, agora, por que o Eterno fez a questão de detalhar Deus de seu pai? Né? Por este pai renovou mitzvot, conduta, Midrash, ele não diz quais. E tentando aqui no livro Torah Shemar, sobre Parashat Shemot, ele traz em nome de um dos Midrashim de Teiman, ou seja, do Iêmen, que está escrito claramente que Anram recebeu no Egito a mitzvah de casamento e divórcio. É muito provável que se há uma Midrashim assim, esta era a fonte do Ramban, enquanto o Mikor Shemel acertou em sua opinião. Ele traz a Gemara em Sotar como prova. Eu tenho ela aqui, um pedacinho dela, deixa eu ler para você. Mas pode ser que isso seja um Midrash explícito, né? Olha só, preparando aqui a geração natural. Parece muito simples o que significa o Eterno ordenou a mitzvah de Kiddushin, ou seja, de casamento. E Gerushin, o divórcio. Afinal, no Egito nasceu a geração que iria receber a Torá. Essa geração que precisava nascer com pureza, né? Agora, como se nasce com pureza? Quando o nascimento é consequência de uma união correta entre o homem e a mulher, a união começa pela maneira de se casar. Segundo as leis de Kiddushin, de consagração, e as detalhadas leis de divórcio, num caso em que alguém queira se casar novamente. E o Yosef ele mostrou aqui, a Yaakov, o documento de Erusim, ou seja, a primeira fase do casamento. E a Ketubá, que ele escreveu à sua esposa, provando a Yaakov que seus filhos tinham nascido com santidade, mereciam uma bênção de Sadik e Yaakov. Né? Olha só. Ele também falou o seguinte: a união sagrada entre homem e mulher não termina somente com o casamento feito da maneira que o Eterno quer. O próprio relacionamento entre eles deve estar baseado nas belas e complexas leis da pureza familiar, né? Baseado-se que onde o casal mantém distância durante o período de nidá, ou seja, menstruação. E aí ele espera a purificação nas águas do Mekev, que transformam o momento da concepção em um momento de santidade e união total. Quando a mulher termina de nidar, ela tem com o seu marido, né? Caso é aquelas que podem ter filhos, lógico. Né? Ela tem com seu marido. Por quê? Para poder completar a união. Entendeu? Quando ela termina de nidar, ela sai e tem com seu marido. Né? Ela tem um momento com seu marido, né? É como se fizesse uma techuvá, entendeu? Um retorno para a família. Já que
simbolicamente ela estaria longe, né? Porque tem que ficar distante do questão da unidade, ela não podia tocar em nada e não podia estar em contato com eles. Segundo o Rambam, a união sagrada entre homem e mulher não termina somente isso. Segundo o Rambam, os filhos de Israel só cumpriam toda a Torá na terra de Israel e não fora dela. Isso é verdade. Mas, de acordo com o Midrash sobre o porquê da praga do sangue, vemos que eles cumpriam pureza familiar, mesmo no Egito. Agora, como pode ser isso? Já que agora estava para nascer a geração que receberia a Torá, era impreciso, aliás, imperioso, que o Eterno desse a essas mitzvot os progenitores dessa geração de gigantes, né? Não é que é gigante, é um simbolismo, né? Desse povo grande, né? Que precisava se casar de acordo com as leis naturais, os Kedushim, ou seja, uma consagração de uma esposa, e um Kerushim, que é o divórcio de acordo com as leis detalhadas de algo dar errado. Que o Eterno não permita que jamais isso aconteça em nosso meio, né? Nossos irmãos que cumprem a Torá, né? Se estivermos com a razão, e é muito simples compreender que um dos alicerces da santidade de Israel é que os filhos nascem de uma relação pura, no momento em que a mulher está pura, e não filhos de Nidot, mulheres que não se purificam de seu sangue. Será que filhos de Nidot receberiam a Torá do Sinai? Afinal de contas, ele era filho da impureza. Assim, se o motivo de os filhos de Israel terem recebido a ordem divina de casamento e divórcio de acordo com a lei da Torá, foi para que recebesse a Torá com santidade. Com santidade, com certeza, havia também a mitzvah de emergir e se purificar do sangue menstrual. Se assim, de fato, for, temos um Midrash sobre a praga do sangue, a fonte de mais uma mitzvah que Aram recebeu, né, no Egito, as leis da pureza familiar. Resumindo, vimos que os egípcios receberam a praga do sangue, né, porque proibiram que as mulheres de Israel emergissem, né, que se purificassem nas águas depois de 7 dias, né, e também que impedisse que elas se multiplicassem. A nossa pergunta aqui é, como foi que os filhos de Israel, né, podiam deixar de cumprir a mitzvah de Peruvor, uma mitzvah obrigatória para eles, só porque não tinham como continuar sua bondade, sua conduta de se purificar uma vez, e essa mitzvah, pureza familiar, ainda não havia sido ordenada. Agora, depois de tudo que explicamos aqui, podemos dizer claramente, abertamente, que os filhos de Israel no Egito receberam o Eterno por intermédio de Aram. A ordem de cumprir a mitzvah de pureza familiar, de formar que seus descendentes fossem dignos, né, dignos de receber a Torá do Sinaí, e o povo do recebido da Torá já nascesse com santidade e pureza, cumprindo as suas leis, as mitzvot. Conforme vimos aqui nesse estudo, no final das contas, os egípcios eles não conseguiram impedir seu intento. Por uma série de motivos, o povo continuou a se multiplicar, apesar de todos os decretos. E uma vez mais, assim como ao longo de todos os decretos, e uma vez assim, ao longo de toda a história, o povo liderado pelo Mestre do Universo deu a volta por cima e continuou em direção à eternidade. Tá? Por isso que o Eterno falou, olha, você vai se multiplicar. Então os egípcios tentaram impedir que isso não acontecesse, tentaram impedir que o povo se multiplicasse. Só que aí o Eterno, né, trabalhou nessa situação, sabia e sabe todas as coisas, e aí ele sempre permitiu que as mulheres continuassem a se multiplicar. Então, tá que você vê, né, que o faraó diz, essa grande multidão, se juntar com seu inimigo, vão derrotar a gente. Por quê? Porque por mais que ele pedisse às pessoas, as mulheres, conhecendo a ordem do Nidá, né, o Eterno permitiu que elas não sangrassem e que elas multiplicassem, né, já seus filhos. Então, eu espero que você tenha gostado desse estudo, né, que é do Moshe Freire-Shelita, que é o motivo da praga do sangue, né, nessa paraxá de Shabbat Vairá. Então, que o Eterno te abençoe e saiba, não existe nada neste mundo que o Eterno não faça, né? E se você está preocupado, está angustiado, será que o meu patrão vai me pedir igual no Shabbat? Ou será que eu não vou conseguir guardar as leis? Não fique preocupado com isso. Entregue na mão do Eterno, faça que nem o povo, entregou na mão do Eterno 100% e ele deu um jeito que o povo multiplicasse. Assim é as bênçãos na sua vida. Que o Eterno te abençoe e purifique a sua vida. Te agradecemos desde já. Shalom e aquele abraço. Soy lo que soy, veo tu futuro.
pasa conmigo entonces? ¿Qué estás esperando? Tus lágrimas las enjugaré, tu Doris me detendré. Soy quien soy, te quiero conmigo a mi lado. Ya escuché tu voz mientras llorabas, siempre estaré contigo. Soy tuyo, el Bafer, soy tu creador. Elohim, Elohim. Soy lo que soy, veo tu futuro. ¿Qué pasa conmigo entonces? ¿Qué estás esperando? Tus lágrimas las enjugaré, tu Doris me detendré. Soy quien soy, te quiero conmigo a mi lado. Ya escuché tu voz mientras lloraba, siempre estaré contigo. Soy tuya, del Padre, soy tu creador. Elohim, Elohim. Yo soy quien soy, te quiero conmigo a mi lado. Ya escuché tu voz mientras lloraba, siempre estaré contigo. Soy tuyo, el Bafer, soy tu creador. Elohim, Elohim. Soy quien soy, te quiero conmigo a mi lado. Ya escuché tu voz mientras lloraba, siempre estaré contigo. Soy tuyo, el Bafer, soy tu creador.